E Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e essa palavra é uma palavra que Deus tem dito: diga isso ao meu povo. Se você tem convicção no seu coração que o pastor Vladimir é profeta de Deus, você também pode acreditar que Deus vai usar esse vaso tão pequenininho, tão insignificante. Deus vai usar esse vaso hoje para te trazer alguma coisa que vem da parte dele. E a frase que Deus falou, martelou, imprimiu no meu coração a noite toda. Eu dormi pensando nessa frase, acordei com essa frase. É uma proclamação, é um aviso de Deus, é um alerta de Deus para a sua vida. É uma palavra muito simples, que você vai encontrar milhares de vezes, literalmente, escritos na Bíblia Sagrada. O Senhor te dizendo: não temas. Eu quero que você diga para você mesmo: não temas. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: não temas. Agora olha com um sorriso para ele e diga assim: não temas. Quem está comigo diga amém. Deus é bom? Eu quero, por favor, que você pegue a sua Bíblia nesse momento. E ao pegar a sua Bíblia, vá comigo até a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Qual é a carta, igreja linda? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diga assim comigo: 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus é bom. Deus é lindo. Oh, Deus é maravilhoso. Fala com o irmão que fala assim, quando ele falar alguma coisa que você concorde, aqui você pode dar glória a Deus, viu? Aqui você pode dizer aleluia. Aqui você pode bendizer o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 7. Quem está comigo, diga aleluia. Amém, igreja linda? Diz assim. Quem encontrou, diga graças a Deus. Eu vou ler nessa versão e depois vou ler na versão que eu tenho aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia digital. Diz assim. Quem encontrou? Vamos ler juntos lá, do jeito que tiver na sua Bíblia. 1, 2, 3, vamos lá. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Agora eu vou ler do jeito que está aqui na minha Bíblia virtual. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É praticamente o mesmo texto. O tema da nossa mensagem hoje: não temas. E eu te peço em nome de Jesus, ainda que você seja muito provocado a sair desse lugar, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, não saia. Veja se o celular de fato está desligado. Eu não disse no modo silencioso. Eu não falei naquele modo do sacode, eu falei desligado. Para que você assegure, para que a sua alma e seu espírito ouça uma única voz, e que seja Deus falando com você. Que se cale o homem, que se cale o conhecimento do homem, que se cale a opinião do homem, mas que Deus fale com você, aquilo que não for da parte dele, que não for ele, que sequer chegue a teus ouvidos. Quem concorda com isso, diga aleluia. Então nessa noite, meus irmãos, eu vou falar e Deus vai ensinar. Nessa noite, meus irmãos, eu vou expor, mas é Deus quem vai ministrar. Quem está comigo, diga aleluia. E eu quero ver com os irmãos a primeira parte dessa mensagem, que nós vamos continuar do próximo domingo, como esse Espírito atua hoje nas finanças das pessoas. Eu vou focar esse Espírito exatamente nessa área que traz grande preocupação na vida de todas as pessoas. Algo que é capaz de desconcertar, desestabilizar. Algo que é capaz de trazer tristeza, depressão, sentimento de perda. Nessa noite nós vamos estar ministrando sobre essa palavra do Senhor aplicada especificamente nessa área, finanças. Deus não lhe deu um espírito de medo. Primeira coisa que você precisa identificar é que medo é um espírito. Você não pode ver medo como um sentimento, você não pode ver medo como uma perturbação, você não pode ver medo como resultado de uma circunstância. Medo é um espírito, descrito pela Bíblia Sagrada. Tiago, meio irmão do Senhor, diz que eu e você precisamos receber de Deus o dom de discernir espíritos. Entenda, medo é um espírito que não vem da parte de Deus. Esse espírito não foi Deus quem mandou. Eu não tenho dado a vocês espírito de medo. Pelo contrário, tenho dado a vocês espírito de poder, de amor e de moderação. Se você se sente mais medroso nesses dias do que poderoso, é porque você está sob a influência do espírito equivocado. Se você se sente hoje mais revoltado que amoroso, é porque você está debaixo da influência de um espírito equivocado.
Se você se sente hoje uma pessoa mais desequilibrada, mais dada à depressão, mais dada à tristeza, mais desmotivada, e você não tem recebido o espírito de moderação, é porque você tem estado debaixo da influência desse espírito maligno, que não foi Deus quem mandou, mas que hoje está sendo denunciado nesse lugar. E vai ser banido da sua vida. E vai ser banido da sua casa. E vai ser banido das suas finanças. E quando você acreditar, você vai dar um glória a Deus. E você vai dizer um aleluia. Eu posso ouvir um amém? Bilhões, diga comigo assim, bilhões. Bilhões de pessoas à volta do mundo, nesse exato momento, se encontram sob o ataque desse espírito maligno. Estima-se que de cada 10 pessoas, 9 sofram com preocupações causadas pelo medo. Preocupados com o preço da passagem do ônibus, o preço do botijão de gás, o valor da conta da luz, o preço das compras do supermercado, o aluguel, a escola dos filhos. E isso vem acompanhado de uma sensação perturbadora de incerteza, medo e pânico. Há uma situação hoje que muitas pessoas sofrem dela, e elas aceitam isso como patologia. Hoje, uma das enfermidades modernas que tem afligido as pessoas são chamadas síndrome do pânico. Síndrome do pânico não é outra coisa senão uma visitação de um espírito maligno na vida de uma pessoa, produzindo terror, produzindo medo, e o medo paralisa as pessoas. Você não pode ver isso apenas como enfermidade. Se vê como enfermidade, Isaías 53 diz que o Senhor já levou sobre si. Se você vê isso como espírito maligno, como Jesus denuncia que é, como a palavra de Deus denuncia que é, pela boca do apóstolo Paulo, você precisa ver a autoridade que o Senhor te concedeu em Mateus 28, em Mateus 26, aquilo que o Senhor diz na sua palavra também, onde diz, eis aí te dou autoridade, para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões. A serpente está falando do próprio Satanás. Escorpiões está falando dos seus asseclas, dos seus demônios. Para pisar serpente e escorpiões, ainda que o próprio Lúcifer pudesse apresentar diante de você, o Senhor te deu autoridade para pisar na cabeça dele. Quanto mais os escorpiões que ele cria. Para pisar serpentes e escorpiões e sob todo o poder do maligno e nada absolutamente causar dano. Seja vista do ponto patológico como enfermidade, Isaías 53 diz que o Senhor já levou todas as tuas dores e as tuas enfermidades. Seja vista como Paulo está apresentando, como uma perturbação espiritual, você precisa se ver como Deus te vê. Deus te vê alguém com autoridade nessa terra. Deus te vê como alguém que está autorizado a usar um nome que está acima de todo nome. E nenhum espírito maligno pode te resistir a esse nome. Porque Jesus é aquele que entrou no inferno. É aquele que tirou das garras do diabo as chaves da morte e as chaves do inferno. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Quantas noites de insônia você já teve por conta disso até aqui? Sua mente em medo e tormento, de medo, preocupação em relação às suas finanças, se indagando de onde você obterá o dinheiro que você precisa para pagar suas contas, comprar gasolina, comida, suprir sua família, das necessidades básicas da vida. Talvez você não tenha medo de morrer. Talvez você tenha convicção que você vai para o céu. Mas é uma coisa que você tem medo. Você está tendo medo da vida. Você está tendo medo do novo. Você está tendo medo de experimentar. Você está tendo medo de ousar. Você está tendo medo de ser empreendedor. E entenda, Deus não te deu esse espírito. O espírito que Deus te deu é um espírito empreendedor. O espírito que Deus te deu é um espírito de dinamismo, de impetuosidade. O Senhor te deu poder, moderação e amor. Não te deu medo. Quem está entendendo, diga aleluia. No natural, o problema que vislumbramos numa escala global parece ser intransponível. Aparenta que o final não haverá uma verdadeira e duradoura solução. Se você ler esse livro, você vai entender o que está acontecendo com esse mundo. Esse mundo está piorando, ele não está melhorando. Se a tua expectativa for de que esse mundo melhore, para que a tua vida financeira melhore, é por isso que você está frustrado. Mas se a sua expectativa for uma expectativa bíblica, você entenderá que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você entenderá que o Senhor, nesse mundo, tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com a sua casa. Ele tem um compromisso com a sua vida. Independente do que acontece no mundo.
O Senhor orou na sua oração. Eu não te peço para que o Senhor os tire do mundo. Eu só te peço que o Senhor os livre do mal. Você está entendendo isso? No mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não tem que esperar o mercado melhorar. Você não tem que esperar o movimento melhorar. Você não tem que esperar a política melhorar, o governo melhorar. Você não precisa nada disso. Você é cidadão do reino dos céus. Deus tem os seus olhos voltados para você aqui na terra. Não importa o que aconteça nessa terra, Deus continua com os seus olhos postos sobre a sua vida. Você precisa simplesmente focar a sua fonte de esperança, a sua fonte de vida e virtude. No natural, então, é impossível vislumbrarmos, numa escala global, uma solução para esse problema que parece ser intransponível. Mas, sim, existe uma verdade inegável, a qual você pode se agarrar no meio de todo tumulto, confusão social e financeira. A mão poderosa de Deus, que traz uma provisão sobrenatural, estará sobre você, se você não temer. Entenda que o medo é um espírito que você autorizou a agir na sua vida. Deus, ao contrário de Satanás, ele respeita espaços. Para que ele entre na sua vida, ele precisa ser convidado. Satanás invade a sua vida. Para que ele se torne Senhor da sua vida, você precisa capitular das suas próprias forças e reconhecer que ele é Senhor. Minha Bíblia diz que o espírito maligno, depois de ser expulso, ele vai e anda por terras áridas, encontra com 7 da sua mesma qualidade, e voltando encontrando a casa vazia, ele traz mais 7 com ele. Para que Deus possa entrar na minha vida, para que o Espírito Santo possa entrar na minha vida, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso permitir que a sua autoridade, seu poder, me liberte. Alguém só pode receber o Espírito Santo depois que ele foi liberto de espíritos malignos. Quando um espírito do medo está falando com você, o espírito de sabedoria de Deus não tem voz com você. O Espírito de Deus não tem influência na sua vida, porque você já é possuído por um espírito que não é de Deus. E a minha Bíblia diz que ele é um espírito maligno, o espírito do medo. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está comigo de verdade, diga glória a Deus. Em meio a todo tumulto e confusão social e financeira, a mão poderosa de Deus, que traz uma provisão sobrenatural, está sobre você. Mas você precisa se estabelecer uma prerrogativa: não temer. Diga-se comigo, não temer. O medo impedia que os discípulos identificassem Jesus caminhando sobre as águas do lago de Genezaré. O medo do vento fez com que Pedro começasse a afundar. E Jesus disse a Pedro que isso era por causa da sua pequena fé. Foi a fé de Pedro que fez com que ele não pudesse ainda caminhar outros passos sobre aquelas águas naquele lugar. Aquele era um lugar muito especial, uma visitação do Senhor Jesus, não somente a Pedro, como também a maioria dos discípulos que o acompanhava. Não era uma visitação por acaso. Era daquele lugar que a maioria deles tirava o seu sustento através da pesca. Ou pelo menos, em 2 ocasiões, Jesus irá suprir a necessidade de sua sobrevivência, a pesca, através de inegáveis milagres de multiplicação. Eu quero que você entenda uma coisa. O problema dos discípulos naquele momento não era a falta de comida. Talvez você possa estar passando por um momento difícil financeiro e você esteja temeroso, mas definitivamente você há de reconhecer que hoje pelo menos uma refeição quente você já provou. Talvez você tenha que reconhecer que apesar de ser difícil, você não dormiu ao relento essa noite. Aqueles discípulos haviam acabado de ser alimentados por um grande milagre. Na segunda multiplicação, eles discutem porque eles deixaram de levar o sobejo da multiplicação, que eram 7 cestos de pão e peixe que havia sido multiplicado. Se essa discussão não aconteceu na primeira, é porque, com certeza, aqueles discípulos desceram ali do monte das bem-aventuranças, carregando consigo os 12 cestos de pães e peixes que o Senhor mandou recolher. O problema deles não estava relacionado com falta do que comer. Eles tinham o que eles gostavam de comer. Eles gostavam de comer peixe, que é algo típico ali do lago de Tiberíades. Eles gostavam de comer pão. No Oriente Médio, a gente assa pão na pedra. O calor está ali, a pedra está quente, você carrega com você um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, massa rapidinho em cima da pedra mesmo. E põe ali na própria pedra, daqui a pouquinho o pão está pronto.
Você pode colocar o que quiser ali no meio, pode colocar mel, pode colocar azeitona, pode colocar azeite, tendo um peixinho, então, oh, maravilha. O problema deles não era o que comer, o problema deles era o que eles carregavam consigo, eles carregavam um espírito de medo. Porque quando Jesus se apresentou diante deles, eles não conseguiram identificar Jesus, porque o medo rouba teu discernimento. Você não consegue ver Deus no meio das suas situações difíceis. Você vê todo mundo, você vê fantasma, você vê cobrador, você vê tragédia, você vê má notícia, mas você não consegue ver Deus. Era Jesus que estava caminhando sobre as águas, mas eles não acreditavam. Eles preferiam acreditar que era um fantasma. Pasme os irmãos, que crentes tomados pelo espírito de medo, têm problema de vulto, não conseguem dormir com luz apagada, têm síndrome de pânico, caem em depressão constantemente, e pensam que isso é uma questão pura e simplesmente patológica, mas não é. Isso é uma perturbação satânica. Isso é um espírito que é denunciado na Bíblia Sagrada. E contra esse espírito nós nos levantamos com o nome poderoso de Jesus Cristo, para que ele saia, para que ele largue aquilo que é possessão de Deus, aquilo que é propriedade de Deus. Você não pertence mais a si mesmo, você foi comprado por um preço precioso, você é propriedade de Deus. Deus colocou anjos tomando conta de você, Deus colocou o espírito dele dentro de você, Deus escreveu o seu nome no seu livro de eleitos. Você é propriedade de Deus. Deus não vai permitir que qualquer um toque em você. Mas você pode estar tão cego, você pode estar tão confuso, debaixo da influência de um espírito maligno, de medo, que você não consiga enxergar Deus no meio das tuas tempestades. Você não consegue enxergar Deus no meio do vendaval que muitas vezes tem soprado à sua volta. E quando Deus se apresenta, você prefere acreditar num fantasma. E você sabe o que um fantasma é? Fantasma é um espírito de um morto. Você está mais propenso a acreditar em notícia ruim. Há pessoas que você pode dar uma notícia boa para ela. Você pode dizer a mesma notícia 7 vezes. Ele custa a expressar que ele está dando crédito. Mas basta soltar uma notícia ruim. Eu estava comentando com a minha esposa, quando vi esse comentário na internet, eu disse, eu quero checar essa fonte. Porque esse é o tempo dos boatos. Esse é o tempo das mentiras. Esse é o tempo quando a falácia, ela ganha lugar. Quando as pessoas ganham, muitas vezes em cima de histórias. Estava conversando com um pastor, ele dizia o que aconteceu. Não, nós tínhamos um candidato aqui na igreja, um irmão simples e humilde. Rapaz, na véspera das eleições, pegaram uma foto dele, trabalharam com a foto no Photoshop, colocaram ele abraçado com uma prostituta e distribuíram nas portas das igrejas, dizendo, veja aí o nosso irmão, veja aí o nosso exemplo. E ele perdeu as eleições. Porque o povo não checa, o povo não confere. O povo não consulta, o povo não investiga. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus vai de encontro a eles. Porque se nós excluirmos algumas exceções, Mateus era funcionário público, Lucas era médico, Judas Iscariotes era político. Se nós excluirmos essas poucas e raras exceções, a grande maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Sua atividade econômica se relacionava à pesca ao mar de Tiberíades. O que acontecia naquele lago tinha a ver com aquilo que acontecia na vida deles. E tanto no início quanto no fim do ministério de Jesus, nós vamos perceber que eles estavam passando por um ciclo. E um ciclo dura pelo menos 7 anos, meus irmãos. E nós vamos ter referência pelo menos de meio ciclo, de 3 anos e meio, que é a duração do ministério de Jesus, aonde parece que o mercado de peixes não estava muito bem. Porque Jesus se encontra com Pedro e com seus irmãos, num dia quando eles estão dizendo, nós temos estado aqui por muitos dias, nós temos gasto toda uma noite tentando pescar, Jesus, não tem nada nesse lago, absolutamente nada, eu não sei o que eu vou dar para o meu filho comer. Você sabe o que acontece numa economia de comércio? Se você não tem fábrica, logo o comércio daquele lugar é fraco, porque os operários não têm salário para gastar. Se você não tem quem gaste, não há giro de economia dentro de uma sociedade. Muitas vezes as pessoas, elas se abatem mais com a notícia ruim, do que se congratula, se faz com a boa notícia que chega. Jesus então precisava tratar de um assunto com eles. Jesus sabia que o assunto daqueles seus discípulos não tinha nada a ver com sobrevivência, porque eles estavam carregando muito pão e muito peixe com eles.
O que Jesus tinha que tratar com eles estava dentro deles. Jesus tinha que extirpar, Jesus tinha que expulsar, Jesus tinha que extrair de dentro deles o espírito do medo. Quando começou a chover, quando começa a chover, você que mora numa encosta, você que já perdeu alguém numa barreira, numa tragédia, qual é o espírito que te visita? Então Jesus permitiu que chovesse, porque só há um jeito do Senhor te libertar. Ele vai fazer com que esse espírito maligno se manifeste para que ele seja derrotado na sua vida. O Senhor permitiu que ventasse. Quem de vocês já passou por vento na sua vida? Na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida pessoal. Jesus permitiu o vento sobre eles. Para quê? Porque o vento denunciaria em quem eles confiavam. O vento denunciaria se o que estava dentro deles era o espírito de poder, ou se o que estava dentro deles era o espírito do medo. E quando finalmente Jesus resolve andar sobre as ondas, eles denunciam o seu medo, dizem, não pode ser Jesus, é um fantasma. Porque estavam cheios de medo. Não conseguiram sair do barco, porque estavam tomados de medo. Meus irmãos, nós não estamos falando de nenhum dos participantes daquela grande multiplicação, lá no Monte das Bem-aventuranças. Não era nenhum dos presentes ali, dos 5.000 que estavam ali naquele monte. Nós estamos falando da elite que seguia Jesus, do grupo que acompanhava Jesus bem de perto. E Jesus sabia que eles se tornariam em grandes homens, em grandes pregadores, nos pilares da igreja. Mas para que o futuro deles chegasse, Jesus tinha que intervir no presente deles. E para que o futuro deles chegasse, algo no presente precisava acontecer. Jesus precisava expulsar do coração deles o espírito do medo. Olha para o irmão que está ao seu lado assim, diga para ele assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Algo de grande, algo de extraordinário está te esperando no teu futuro. Mas para que isso aconteça, depende que Deus faça algo hoje aqui nesse lugar. Hoje, Jesus veio a esse lugar para confrontar com o espírito que tem te paralisado, com o espírito que tem te entristecido, com o espírito que tem te deprimido. Hoje, Jesus veio aqui para confrontar o espírito do medo. Só quem crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu aprendi no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil que eu só posso estabelecer um princípio bíblico quando eu tenho 3 exemplos bíblicos. Eu aceito esse princípio. 3 vezes Jesus intervém na vida de Pedro financeiramente, fazendo com que o peixe lhe trouxesse o milagre. A primeira foi nessa pesca miraculosa, onde ele disse que tinha gasto toda uma noite naquele lugar e não tinha pescado absolutamente nada. A segunda foi numa oportunidade, quando o nome de Pedro e o próprio nome de Jesus aparecia em branco, lá na relação dos dizimistas, lá na relação dos ofertantes do templo. E Jesus disse, não, nós não podemos reivindicar nada fora, se dentro da casa do Senhor, nós estamos nessa condição. Mas eu não tenho. Pedro disse, eu não tenho. Ele disse, eu sou teu pastor. Se você não tem oferta, se você não tem dízimo, eu também não tenho nada para ofertar. Mas eu creio num Deus de milagre. E o Senhor providenciou um milagre. Pedro, faz uma coisa, vá até o mar de Tiberíades. E quando Pedro chegou no mar de Tiberíades, esperando por ele estava um peixe. Porque peixe tinha a ver com a atividade de sustento de Pedro. Peixe tinha a ver com a atividade de sustento de toda aquela comunidade ao redor. Peixe tinha a ver com a maioria dos discípulos que seguiam Jesus. Até mesmo os coletores de impostos só podiam receber impostos das pessoas que haviam recebido alguma receita através da pescaria. Até mesmo quem era médico, se ele tinha a sua remuneração, viria, porque quem solicitou seus serviços tinha como pagar, dada a sua atividade econômica, principal atividade econômica daquela região, que era a pesca no mar de Tiberíades. Os políticos não teriam interesse naquele lugar, se ali não tivesse uma atividade econômica séria naquele lugar. Então Jesus fez com que o peixe trouxesse na sua boca dinheiro. Fala com o irmão que está falando assim, eu sei que muitos santos, muitos teólogos de plantão, muitos críticos, eles preferiam que aquele peixe, em lugar de trazer 2 moedas, que eles trouxessem uma caixinha de promessa. Aí Pedro, vamos ver o que vai dar aí, joga sorte. Aí não ia ser um peixe, ia ser um papagaio, aquele papagaio da praça, e o camarada tocando lá o negocinho para ele, e o peixe abre a boca. Tua sorte, amigo, vai mudar. Confie em Deus, a tua sorte vai mudar. Naquele momento, a solução para o problema de Pedro
Não era uma promessa, não era um versículo para ele memorizar. Naquele momento, a solução do problema de Pedro precisava ser em cash. Pedro precisava de uma resposta objetiva. E o Senhor mandou uma resposta positiva da boca da sua fonte de renda. Olha para o irmão que está falando assim: assim diz o Senhor. Se quem está falando com você é profeta, você vai encontrar na tua fonte de renda uma resposta ainda esse mês. Alguém está entendendo isso? Diga aleluia. Você vai abrir a porta da sua loja, vai ter uma resposta lá. Você vai abrir o teu contra-cheque, vai ter uma resposta lá. Você vai abrir a sua casa e vai ter uma resposta lá. Oh, Deus não é Deus. O terceiro milagre que o Senhor responde a Pedro é um milagre relacionado à sua atividade econômica. Deus de volta. Tinham passado 3 anos e meio. Jesus encontra Pedro na mesma situação. A profissão dele não havia melhorado. Era um ciclo. Você precisa compreender os ciclos. Ciclos não se resolvem em finais de semana. Ciclos não se resolvem em meses. Ciclos não se resolvem em poucos anos. Ciclos são ciclos. E você precisa aprender a passar pelos ciclos da vida. Porque Deus não é um Deus sazonal. Deus é eterno. Mas eu e você somos temporários. Ele disse isso para Noé: enquanto existir um homem, vai haver inverno e vai haver verão. Vai haver noite e vai haver dia. Vai haver frio e vai haver calor. E se você é uma pessoa que se preparou apenas para viver verão, você é um alienígena nesse mundo. Entenda que você pode viver nessa cidade mesmo as 4 estações num dia só. Se você não estiver pronto. Eu estou sempre pronto, porque eu ando com a minha esposa. Dentro da bolsa dela, nem o Batman tem uma bolsa igual a dela. Nem o Mandrake tem uma bolsa igual a dela. Choveu, ela tira um guarda-chuva. Fez sol, ela tira um protetor solar. Aleluia. Se bobear, ainda tira uma cesta de piquenique. Mulheres prudentes, graças a Deus, Deus tem nos dado. A gente tem que estar pronto, porque esse clima pode mudar. Estávamos cedo lá em Bom Sucesso, um sol maravilhoso. Cheguei em casa, chuva. Eu disse: oh, glória a Deus, eu moro na Suíça e não sabia. Posso viver as 4 temperaturas, as 4 estações num único dia. E assim é a vida. Se você está vivendo um bom tempo, aproveite esse tempo, salve alguma coisa, porque ele não vai durar para sempre. Se você está vivendo um mau tempo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega pela manhã. Se renove em Deus, receba a virtude de Deus hoje. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Então o Senhor se encontra com Pedro pela 3ª vez. E de novo Pedro precisava de um milagre financeiro. Aonde? Na sua atividade financeira. Na sua atividade econômica. E o que era isso? Pesca. E o que o Senhor providenciou para ele? 153 grandes peixes. Milagre financeiro. Só sendo muito obtuso para não enxergar isso. Só sendo muito obtuso para achar que pobreza está relacionada à humildade. Pelo contrário, pobreza está relacionada à humilhação. Você está humilhado por você não ter recursos de adquirir o que você precisa. O básico, o elementar. Quem suporta ver filhos à sua volta reclamando de fome? Quem suporta ver o fogão sem poder ter comida porque não houve dinheiro para o gás? Entrar dentro da casa, encontrar casas escuras porque não teve dinheiro para pagar a conta de luz? Quem acha que Deus se alegra com isso diz: ali está meu servo bom e fiel sofrendo por amor à causa. Deus não é masoquista. Alguns teólogos são, mas Deus não é. Deus é Pai, Deus é misericordioso. Ele é meu supridor, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Ele é aquele que alimenta os pássaros no céu. Ele cuida da minha vida, Ele cuida de mim. Eu sou filho dEle, você é filha dEle. Seus olhos estão sobre você. Aleluia. Quem quiser servir esse Deus mau, que sirva. Eu já escolhi meu Deus. Ele é bom e misericordioso. Ele é meu pai, Ele não é meu padrasto. Ele é meu Deus, Ele não é meu patrão. Ele disse: eu não quero te chamar mais de servo, porque eu seria teu dono. Eu sou teu pai. Eu te adotei. Pelo sangue da cruz eu te adotei. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Eu recebi o poder de ser filho de Deus. Para eu falir, Deus, meu Pai, tem que falir também. Para eu ser pobre, o meu Jesus, que é o dono do ouro e dono da prata, teria que ser pobre também. Pobre é o diabo. Ele é pobre. E ele quer colocar um espírito de pobreza na mente das pessoas, trazendo medo.
Mas a minha Bíblia diz que ele precisa ser resistido. Deus está te dizendo, querido irmão, querida irmã, Deus não te deu o espírito de medo. Deus te deu o espírito de ousadia. Deus te deu o espírito de intrepidez. Deus te deu um espírito empreendedor. Deus te deu ímpeto. Deus te deu iniciativa. Deus te deu criatividade. Deus te deu ideias. Deus te deu projetos. Alguém diga aleluia. Alguém diga Deus é maravilhoso. O medo fez com que Pedro parasse de olhar para Jesus, ainda que ele tivesse acreditado num primeiro momento, e começasse a olhar para os ventos. A influência de um espírito maligno na vida de alguém que caminha com Deus. Você irá ouvir opinião de muitos estudiosos de teologia, dando adjetivos pouco simpáticos ao assunto que passa a tratar a partir de agora. Mas o fato é que Jesus se manifestou para libertar os cativos, não apenas de demônios, sentimentos, temores, enfermidades, mas também de situações como seus discípulos. E ele teve, quando ele enfrentou aquela situação ali daquele templo que precisava ter a sua oferta, seu imposto pago. Esta é uma mensagem que Deus tem imprimido de forma muito clara em meu coração. Ele tem me levado a orar por minhas ovelhas. E a mensagem é simples, essa mensagem é pontual, essa mensagem é objetiva. Se você se esquecer de tudo que eu disser aqui, lembre-se disso, não temas. Essas são as palavras que Deus tem mandado, são as palavras que têm vindo muitas e muitas vezes ao meu espírito. Não temas, não temas, porque quando você teme, você abre a sua vida para que um demônio entre na sua vida. E roube a sua fé, e roube a sua esperança, e roube a sua alegria, e roube a sua impetuosidade, e roube a sua fidelidade, e roube a sua esperança, e roube a sua confiança em Deus, e roube o seu relacionamento com o Senhor, por conta das preocupações que passam a agora ocupar a sua mente. Uma das primeiras coisas que irão atacar a sua mente, quando você estiver diante de um problema financeiro, ou mesmo crise financeira, será o espírito satânico do medo. Não se engane, medo é um espírito satânico, oprimindo, deprimindo, atormentando. Como disse, 9 entre 10 pessoas no mundo, incluindo crentes nascidos de novo, estão sendo importunados, oprimidos, dominados ou possuídos por um espírito de medo. Medo traz uma coisa que nós chamamos e classificamos como ceticismo. As pessoas se tornam céticas. Você passa a acreditar em qualquer tipo de abobrinha. Você passa a acreditar em qualquer tipo de aventura financeira, mas você se desacredita da fé. Você se desacredita da oferta. Você se desacredita do sacrifício. Você é um desacreditado do dízimo. Você não acredita no dízimo. Por isso você não dizima mais. Porque você desacreditou do dízimo. É por isso que você não sacrifica mais. Porque você não acredita mais no Deus que te responde. E o medo faz isso. Te torna uma pessoa cética. Quando você vai ofertar, o medo te diz, é isso mesmo? Você tem certeza? Você está louco? O que você vai fazer? Você esqueceu que amanhã é dia? Você esqueceu dos seus compromissos? O espírito de ceticismo te traz o medo. E Deus só pode fazer multiplicar o que você teve decisão de semear. Ele só pode multiplicar aquilo que você teve coragem de sacrificar. Ele pode, inclusive, multiplicar o nada. Ele diz que aquele que semeia pouco, pouco colhe. O que semeia muito, muito colhe. Mas o que semeia nada também vai colher nada. Talvez você tenha tido na sua vida uma colheita de vento. E você não sabe de onde vem esse vento. É porque você tem semeado envelopes vazios. É porque você tem deixado o altar do Senhor deserto. Então esse vento, ele está te acompanhando porque ele é resultado da sua semeadura. Minha Bíblia diz que aquele que semeia vento colhe tempestade. E muitas vezes você está no meio da tempestade, e o Senhor se apresenta para te socorrer, e você não consegue identificá-lo, porque o medo não te deixa discernir quem é o teu Senhor. E você pensa que é um fantasma que tem te atormentado. Alguém diga, maldito espírito do medo. O medo irá paralisar a sua fé. O medo de que você não terá um montante suficiente para suprir suas necessidades, ou que você não irá sobreviver àquilo que está para acontecer consigo, causará que você venha a sonegar aquilo que deveria dar a Deus.
medo dessas e outras coisas, fará com que você não se estabeleça sobre a palavra e fará com que você duvide do cumprimento das promessas de Deus. Talvez você pense que essa seja uma reação normal diante dos fatos, amedrontar-se quando passa por falta de finanças, uma possível perda de ganhos, acúmulo de dívidas, falência, desemprego e outros reverses. Talvez você pense ainda: eu tenho todo o direito de sentir medo, eu não tenho receita, eu estou com medo de não ter dinheiro suficiente para quando eu me aposentar. Eu estou com medo de não ter o suficiente para prover minha família. Eu tenho medo de perder a minha casa. Talvez pareça ser uma atitude normal para pessoas seculares, mas isso não é normal para os comprados pelo sangue do Cordeiro, os filhos e filhas redimidos do Deus Todo-Poderoso, com os quais eu tenho o privilégio de falar nessa noite. Não há nenhuma razão para que você tema, nunca. Diga ao irmão que está ao seu lado assim: Deus nunca te deu uma razão sequer para que você sinta medo. Olhe para os olhos da pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu tenho que repetir isso para você. Não há nenhuma razão para que você tema, nunca, nunca. Eu não sei quais são as suas circunstâncias financeiras ou a extensão de suas necessidades atuais, mas uma coisa eu sei, sem sombra de dúvida: se estabeleça sobre a palavra de Deus, clame por suas promessas e continue agindo em fé. Ele irá vir de encontro às suas necessidades de uma forma sobrenatural. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Sua palavra não falha. Eu quero que você pegue essa palavra de Isaías 55:11 e grife essa palavra agora. Porque assim diz o Senhor. Nesse momento, aquele espírito que estava influenciando sua fé, que estava influenciando seu ânimo, ele está amordaçado, ele está amarrado, manietado e sem força. Então nessa noite, por enquanto, ainda que você não decida, a voz do Senhor vai falar com você. E assim diz o Senhor, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Deus não se esqueceu de você, nunca irá esquecer, não temas. Ele diz: ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de você, eu não vou me esquecer de você. Eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos, eu não posso me esquecer de você. Eu coloquei teu nome no livro das minhas guerras, eu coloquei o teu nome no livro da vida. Eu te comprei, eu te remi, eu te trouxe para mim mesmo, eu não vou me esquecer de você. Quem está entendendo, diga aleluia. Os homens não têm resposta para as pragas desse mundo. A palavra de Deus é a única coisa que nunca será abalada, nunca mudará, nunca falhará. Nunca. Enquanto você manter seu coração e mente focado na palavra de Deus e suas promessas para você, você nunca temerá e nunca será derrotado. Eu disse nunca. Você está entendendo isso? Pastor, mas e se eu não tiver provisão? Você pode até não ter provisão, mas entre você ser vencedor e ser derrotado, isso é outra história. O rei da Babilônia tomou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego. O livro dá muito enfoque para Daniel, leva o nome de Daniel, mas poucas vezes nós percebemos o testemunho dos seus próprios amigos. O espírito de medo e de pânico estavam naquele lugar. O país deles havia sido derrotado. Ali estava um exército vitorioso. Ali estava uma cultura dominante. Palácios imensos, enquanto Israel estava reduzido a montões de pedra, escombros e muitos monturos de pedras queimadas. Eles estavam ali dentro como uma nação derrotada, uma nação humilhada, uma nação de escravos. De repente alguém parece se mostrar generoso e toma esses 4 jovens e leva para o seu palácio. E agora, tudo que ele reivindica, ele diz: está vendo, você serve um Deus ruim, seu Deus é fraco. O teu país perdeu a guerra para o meu, o teu Deus não pôde te livrar. E tem crente que é assim. O time dele tem que dar de goleada todo final de semana. Porque senão ele para de acreditar no time dele e começa a vaiar o time. Há crentes que são assim.
Se ele passa por uma prova, ele começa a vaiar a Deus. Ele despreza a palavra. Ele abandona a congregação dos santos. Ele passa a ser um crente meia boca. Porque ele depende de resultados. Eu quero te dizer uma decisão que eu tomei quando eu tinha 16 anos. Eu resolvi servir a Deus, não por aquilo que Deus poderia me dar, mas eu resolvi seguir a Deus por aquilo que Ele é. E Deus é o eu sou. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, Ele é aquele que há de ser para sempre. Nele não há sombra, nele não há variação de mudanças. Você está entendendo? Deus é quem Ele é. Minha situação pode mudar, a situação desse mundo pode mudar, mas meu Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é eu sou, Ele é um Deus que me ama, o seu nome é fiel, o seu nome é verdadeiro. Não vale a pena deixar de servir a esse Deus. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me fazer, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Então o rei da Babilônia chegou para os amigos de Daniel e disseram: mas Sadraque, Misaque, Abednego, eu só fiz uma estátua. Tudo que vocês tinham que fazer simplesmente era se inclinar diante dessa estátua. Será que vocês, isso é muito sacrifício? Veja o que Babilônia está dando para você. Comece a fazer acordos com Babilônia para você ver onde você vai parar. Daqui a pouco você não pode estar aqui mais no domingo, porque Babilônia vai roubar o direito de você cultuar a Deus. Babilônia vai impedir de você dobrar os seus joelhos diante daquele que vive e daquele que reina. Babilônia tentou fazer isso com Daniel, interferir na sua vida de oração. O que te impede de estar aqui na terça-feira? O que te impede de estar aqui na quinta-feira? O que te impede de ser um crente assíduo? Babilônia tem sido adorada na sua vida, mais do que você tem imaginado. E aqueles jovens disseram: sabe de uma coisa? Nós já temos a quem adorar. Mas e se esse Deus não livrá-los dessa fornalha aquecida 7 vezes mais? Ah, ela está aquecida 7 vezes mais? Entenda uma coisa. Nós não somos possuídos pelo espírito do medo. Nós temos um outro espírito em nós, e ele se manifesta com poder, com amor e com moderação. Nós não vamos perder a nossa cabeça. Nem assim, se Deus não quiser nos livrar, nem assim nós te serviremos. Qual é a sua disposição para servir a Deus? Você é do tipo que só torce para o seu time quando ele está ganhando? Você só se lembra da bandeira do Brasil de 4 em 4 anos? Que tipo de crente você é? E porque não houve medo neles, Satanás não pôde entrar. Mas porque houve confiança em Deus, então o Espírito que Deus tem dado é poder. O poder de Deus se manifestou no meio da fornalha. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. O quarto varão se apresentou naquele lugar. Porque ele não achou no coração daqueles jovens medo. Qual é a situação que tem te confrontado? Qual é a situação que tem te ameaçado? Se Satanás achou em você medo, ele achou uma brecha para ele entrar na sua vida. Mas ele não conseguiu entrar na vida de Sadraque, Misaque e Abednego. Porque eles disseram: é mesmo? A fornalha está aquecida 7 vezes mais? Ainda assim nós não te serviremos. E quando eles entraram corajosamente na fornalha, aqueles que os levavam morreram à entrada, queimados. E quando o rei colocou a cara lá no buraco que dava para ver o que estava acontecendo no meio da fornalha, ele disse: não foram 3 jovens que nós lançamos lá dentro? Como eu posso ver 4? E o semblante do quarto é como se ele fosse o filho dos deuses. Entenda uma coisa: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Não teme ao diabo, mas teme a Deus. Você está entendendo qual é o princípio? Não teme as circunstâncias, mas teme a Deus. Sua vida não é regrada, sua vida não é administrada pelas circunstâncias desse mundo, mas sua vida é pautada pela palavra, pela poderosa palavra, que passarão os céus e passarão a terra, mas ela não passará, ela não mudará, não haverá variação nela. O Deus que a gerou é um Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu, ele fará, ele cumprirá. Sua palavra não voltará para ele vazia, cumprirá todo o propósito para o qual foi designada. E você é filho dele. Você é herdeiro dele. Você é eleito dele. Ele está te preparando como rei para reinar nessa terra. Alguém diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu não posso me esquecer de quem eu sou. Eu não posso esquecer quem meu Deus é. Ele tentou a mesma estratégia com Daniel. Fez uma cova. E disse: agora ele sente medo. Uma cova. Talvez você seja uma pessoa que tenha síndrome de lugares apertados, claustrofobia. Ou talvez você tenha síndrome ou medo de qualquer outra perturbação. Para estar certo, ou Daniel vai ter medo de noite, de escuro, ou ele vai ter medo de estar sozinho, ou ele vai ter medo do espaço apertado, ou se ele não tiver medo de nada disso, com certeza ele vai ter medo de leões, porque quem não teme leões? Os leões assustavam reinos. César
E o Império Romano tentou usar os leões para calar a igreja. Roma acabou. O latim é uma língua morta, mas a igreja do Senhor Jesus está viva. Aleluia! A noiva do Cordeiro está de pé, ataviada, sendo adornada, esperando pela volta do seu noivo. Porque os leões, o Coliseu, estive na Itália, visitei o Coliseu, está em ruínas. Está lá. Todos os países que perseguiram os cristãos foram abalados. Cheguei uma vez na Turquia e comecei a ver aquela terra, Turquia e Grécia, terra dos deuses, trono de Odin, que Apocalipse diz que era o trono de Satanás estabelecido na terra. Onde estão o reino dos poderosos? Não há pedra sobre pedras. Assim estão a terra dos deuses, que tentaram fazer a igreja se calar. Daniel não teve medo nem do escuro, nem da cova apertada, nem do breu da noite, e nem dos leões, que dormiam ao seu lado como gatinhos. O rei não dormiu naquela noite, mas Daniel teve o sonho dos justos. Minha Bíblia diz que quando você é um justo, você põe a tua cabeça no travesseiro e o sono logo vem. E é isso que o Senhor vai te dar nessa noite, depois dessa libertação desse espírito maligno, que tem roubado o teu sono, que tem te feito dependente de remédio para dormir, que tem te feito te colocar à frente de um computador a madrugada toda e não tem deixado você ficar do lado da sua esposa, não tem deixado você ocupar o lugar que Deus te chamou para estar na sua casa. Hoje o Senhor vai banir da sua vida esse demônio de depressão, esse demônio de tristeza, e vai entronizar o Senhor dos Senhores, aquele que tem te dado espírito de autoridade, aquele que tem te dado ousadia, aquele que tem te dado amor, aquele que tem te dado temperança. Se alguém entende isso, aplauda Jesus nesse lugar. Mas aplauda Jesus forte nesse lugar. Alguém diga: Deus é maravilhoso. De manhã o rei procura Daniel, e o rei se aproxima da cova. E ele, porque gostava de Daniel, disse: Daniel, filho do Deus vivo, filho do Altíssimo, porventura teria o teu Deus se poupado dos leões? Porque eu não dormi essa noite. Ô rei, eu estou aqui, está tudo bem, os gatinhos também estão bem. Dormi, que foi uma maravilha. O senhor não dormiu bem, não? É isso que acontece com quem tem o espírito de medo. Mas os gatinhos estão calados aqui. Aí o rei, quem sabe, vai ver que esses gatos aí, olha, esses leões aí foram domesticados, eles não comem ninguém, não mordem ninguém. Tira Daniel, joga quem acusou ele lá dentro do buraco. A Bíblia diz que os corpos deles sequer tocaram o chão, porque os gatinhos estavam com fome, fizeram jejum a noite inteira, orando e intercedendo. Senhor, manda um bom café da manhã, ô glória. Tudo barrigudinho, tudo era sátrapas, tudo era prefeito. Sátrapa é prefeito. Olha aí que o leão comeu o prefeito, comeu o vereador, comeu o deputado, mandou para dentro. E no final, tomara Deus que aquilo não tenha feito mal àqueles leões. E sai Daniel daquela cova. Por que ele venceu? Porque mesmo dentro de uma cova, o espírito de medo não fez dele um cativo. Querido, você não pode se tornar uma presa do espírito de medo, porque o espírito de medo te impede de você continuar acreditando. Alguém glorifique a Deus nesse lugar. Alguém diga: Deus é bom. Medo causará a você esquecer que Deus é a sua fonte. Se você é um filho de Deus, caminhe em um relacionamento de aliança com Ele. Você não tem que temer a nada. Enquanto o mundo corre para o seu destino, os planos de Deus concorrem a seu favor, a fim de que receba uma provisão sobrenatural para as suas necessidades. A terra passava por uma seca, mas Elias tinha a fonte de Quiriite para sustentá-lo. Quando ela secou, assim como o resto da terra, Deus o enviou à casa da viúva de Serepta, e ela deu água e pão para ele. Enquanto todo o rebanho do Egito perecia, Deus guardou todo o gado de Israel na terra de Gósen. No meio de uma multidão de famintos, um menino possuía 5 pães e 2 peixinhos. E isso foi o início do milagre que supriu a mais de 5.000 pessoas. Quando a igreja de Jerusalém passou por necessidades e escassez, Barnabé trouxe o dinheiro da venda de uma propriedade, colocou aos pés dos apóstolos, pronto, tinha alimento para todos. Entenda, o custo desse mundo não pode mudar em absolutamente nada o cumprimento de uma promessa que Deus tenha lhe feito. Ele disse: se eu alimento os pássaros do céu, eu não vou ter cuidado de você? Se eu sou aquele que visto as ervas do campo, eu não vou vestir você?
Então por que vocês, homens de pouca fé, andais solícitos do que é a vez de comer, do que é a vez de vestir? Não é a vida mais do que mantimento? Vocês não valem mais do que os pássaros do céu, ou a erva do campo que hoje está ali e amanhã é lançada no fogo? Qual é a compreensão que você tem de você mesmo? Que visão você tem do Deus que você serve? Era a indagação que Jesus estava formulando a cada um deles. Quero que você tome uma profecia a mais para o seu coração. 1 Pedro 5,7. Pedro aprendeu a lançar redes. Ele disse, por 3 vezes na minha vida, eu lancei redes e o Senhor me socorreu financeiramente. Mas você tem que confiar. Você tem que lançar. A primeira delas, diga assim, a primeira delas. Na primeira pesca miraculosa. A segunda delas, no imposto ao templo. Na terceira delas, quando Pedro, outra vez, ele resolve desistir do ministério. Diz assim, ministério não vai dar nada. Eu vou buscar minha solução de volta na minha profissão. E de novo nada aconteceu. Pedro aprendeu uma coisa, ele está dizendo isso lá em 1 Pedro 5,7. Ele diz assim, lançai sobre ele as vossas, como é que está aí? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é tua preocupação com o futuro. Ansiedade é tua falta de confiança que exista um Deus que possa governar o seu futuro. Ansiedade é o espírito de medo que não te deixa dormir, que não te deixa ter o sono dos justos. Isso é ansiedade. Uma das principais razões porque crentes se tornem em pessoas medrosas é o fato de esquecer-se de quem são. Eles se esquecem do poder ilimitado de Deus e de suas promessas. Eles se esquecem de que estão nesse mundo, mas não pertencem mais a Ele. Eles se esquecem de que são agora filhos e filhas de Deus. Muitas vezes nos esquecemos de que temos um Pai Celestial, o qual sabe e conhece cada momento nosso. E sabe exatamente o que precisamos antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Seus olhos estão sempre nos vigiando, guiando-nos, protegendo-nos, suprindo nossas necessidades. Esquecemos-nos de que Ele é a nossa fonte e que Ele é quem nos dá o poder para obtermos riqueza. Eu quero que você pegue uma terceira palavra profética e ponha no seu coração Deuteronômio 8, versículo 18. Deuteronômio 8, versículo 18. Direcione hoje a sua fé e a sua expectativa. Qual é a passagem, filhos? Deuteronômio 8, versículo 18. O que nós temos aí? Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito, antes te lembrarás. Põe a mão na sua mente e diga assim, eu preciso me lembrar quem o Senhor é. Eu preciso me lembrar quem eu sou. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força. Em outra palavra, em outra versão, poder, é aquele espírito que o Senhor te dá, para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se você quiser saber sobre essa aliança, terça-feira nós estamos ensinando sobre isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Nessa noite, enquanto eu escrevia essa palavra, houve um momento que o Senhor me deu uma palavra profética, específica para dizer a vocês. E eu disse, Deus, só um momento, por favor. O Senhor está numa velocidade extraordinária. E eu preciso capturar pelo menos alguma coisa que o Senhor está me falando. E eu peguei e anotei algo que o Senhor me mandou dizer especificamente para vocês. Assim diz o Senhor, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ainda que os ventos soprem à sua volta, você está salvo e seguro. Eu lhe fortalecerei, guiarei, sustentarei, enquanto você confiar em mim. Toma-me até a minha palavra no seu dia de tribulação. Clame por mim, e eu te responderei, e me manifestarei a você o meu poder a seu favor, de encontro à sua necessidade. Assim diz o Senhor. Jesus disse em Lucas 12, 22, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Reino não é uma coisa que eu estou dizendo que venha o teu reino. Reino não é uma coisa que eu estou como quem está no ponto de ônibus e digo, o reino está próximo. O reino, disse Jesus, está dentro de mim. E ele está dentro de mim, porque Jesus prometeu e ele cumpriu a sua palavra. Ele disse que o meu Pai, nosso Pai Celestial, ele se agradou em nos dar o reino. Por isso que eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se você não busca o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, não se admire da sua vida, não está em ordem. Porque Deus te deu o reino dele. Você está nesse mundo, mas ele te deu o reino dele. Você está nesse mundo, mas você carrega o reino de Deus dentro de você. E quando você carrega o reino, você carrega o rei desse reino dentro de você. Você carrega os estatutos desse reino dentro de você. Você carrega a lei soberana desse reino dentro de você. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém diga Jesus é maravilhoso. Não há absolutamente nada que você enfrente agora ou no futuro que justifique você ser temeroso ou preocupado, pois agradou ao Pai lhe dar o seu reino. Você não precisa esperar para receber isso, você já o tem agora. Como um cordeiro do reino de Deus, como herdeiro do reino de Deus, com Cristo Jesus, você tem a salvação, cura, proteção, provisão divina, tudo que você precisa. Deus tem lhe dado graciosamente todas as coisas em Cristo. Guarde esses dois textos depois, primeiro, Efésios 1:3 e Romanos 8, versículo 32, e veja a confirmação dessa promessa que eu acabo de liberar a você. Eu quero terminar essa noite dizendo para você que Deus, além de tudo mais que Ele tem nos dito essa madrugada, Ele me disse, diga ao meu povo que é tempo de ouvir. Hoje eu ministrei um assunto na classe de líderes, e eu ministrei para eles sobre a arte de ouvir. E o Senhor falou ao meu espírito, diga ao meu povo, meu filho, que é tempo de ouvir. Assim diz o Senhor. É tempo de ouvir a voz do profeta. É o tempo da voz do profeta voltar a ser ouvida. Nesses tempos em que vivemos, tempos de grandes perplexidades, de confusão, nós precisamos ouvir verdadeiros profetas de Deus que digam, assim diz o Senhor. No poder do Espírito, na unção de Elias, a fim de que o mundo veja a confirmação dessas palavras pronunciadas. Em 2 Crônicas 2:20, vocês conhecem esse texto, que diz, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. O crer em Deus te trará segurança. E segurança livra você de todo medo. Minha Bíblia diz que o verdadeiro amor, que é o Espírito que Deus tem me dado, Espírito de poder, amor e temperança, o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. O verdadeiro amor. Não o amor que o mundo conhece, não o amor que os homens conhecem, mas o amor que vem de Deus. Esse amor ágape que vem de Deus. Esse amor maravilhoso, que me leva a dizer, Abba, Pai, e Deus olhar para mim nesse momento e me ver como filho, como te ver como filha dele também. Deus tem colocado palavras ungidas em minha boca, palavras de livramento para que você receba nesses dias e nos dias que estão por vir. E enquanto você recebe essas palavras em seu espírito e age em fé, Deus irá se manifestar de forma sobrenatural a seu favor. Na história bem familiar de Elias e a viúva que recebeu de Deus uma provisão sobrenatural em tempos difíceis, tempos de fome, há uma verdade paralela que é relevante com o que está acontecendo no mundo hoje. Enquanto você olhar para isso, peça a Deus que unja os seus olhos, a fim de que você possa ver coisas em sua carne, coisas que são espirituais. Houve uma grande fome em Israel e de redores. Foi Deus mesmo quem enviou aquela fome sobre aquela terra, em face à idolatria e apostasia que seu povo Israel vivia. Os céus fecharam, obedecendo às palavras do profeta Elias. Ele profetizou que ali não haveria fome, que ali não haveria chuva, e houve fome por 3 anos e meio. Elias corajosamente proclamou essa palavra ao rei Acabe, lá em 1 Reis capítulo 17:1,
Elias disse: então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Nos 3 anos e meio, o profeta foi até o povo. Por quê? Era metade de um ciclo. Um ciclo tem 7 lâmpadas. Na metade desse ciclo, o Senhor deu autoridade para que o seu povo decidisse se eles continuariam vivendo o tempo de seca, ou se eles tomariam uma resolução e deixariam de servir a Baal e serviriam a Deus. Quem você vai decidir servir a partir dessa noite? O espírito de medo, ou o Senhor que te diz: não temas, eu te tomo pela tua mão direita, eu te guio, eu te sustento, eu te guardo. Aquela fome durante os dias de Elias não foi causada por um desastre natural, mas um julgamento enviado por Deus sobre a nação de Israel por conta de seus pecados e grande apostasia. Assim como Elias profetizou, Deus fez com que os céus se fechassem, por isso não chovia sobre a terra de Israel e derredores. A terra se tornou estéril e árida, as colheitas secaram, os animais domésticos, os animais selvagens, as pessoas começaram a morrer de fome. Essa fome se espalhou por toda a terra, e no meio dessa grande fome, nós podemos ainda ver a provisão sobrenatural de Deus. Ele vem de encontro às necessidades de Elias e à casa da viúva de Serepta. Quero que você lembre esse princípio e guarde ele no seu coração. Lembre-se, quando Deus fala, Ele não fala na generalidade, mas na especificação. Deus não precisa fazer a Rua Teresa bombar para que você bombe. Deus não precisa fazer com que toda a sua vizinhança rompa para que Ele te evidencie. Deus não precisa sequer que essa cidade passe por uma grande revolução política e econômica para que você se torne uma pessoa próspera. Ele te visita na tua individualidade. Ele é aquele: qual é a prova que você quer fazer? Hoje, Senhor, eu quero que caia sereno só em mim e não caia à minha volta. É assim que eu ajo. Hoje, Senhor, eu quero ficar sequinho. Pode deixar os outros molhados, mas eu quero ficar sequinho. É assim que eu atuo. Deus atua na especificação e não na generalidade. Ele é aquele que se levanta do céu e diz: Satanás, já que você veio aqui, olha lá, no meio daqueles 7 milhões de pessoas, você está vendo aquele lá? É Jó, próspero. Ah, ele é próspero porque o Senhor cercou de bens. Não, é porque ele é homem justo e reto diante de Deus e diante dos homens. É por causa dos princípios que ele resolveu obedecer Satanás. É por isso que você não tem autoridade nele. Ah, mas me deixa tocar nas riquezas dele. Você tem que me pedir para tocar nas riquezas dele, porque ele não te deu legalidade de tocar nas riquezas dele. Você não pode tocar na família dele, você não pode tocar no boi dele, você não pode tocar na casa dele, se eu não deixar. Agora, se ele vacilasse comigo, você sequer precisava se dar o trabalho de me pedir, porque ele teria te dado essa autoridade. Jó não se deixou possuir pelo espírito de medo. Quando Satanás conseguiu passar o vento sobre sua casa, trouxe enfermidade sobre ele, trouxe desastre no seu casamento, tirou as suas propriedades, matou seus 10 filhos. Jó disse: Satanás, você está pensando que você alcançou meu cofre? Você está pensando que você destruiu minhas economias? Na semana passada, uma pessoa muito simples guardou todas as suas economias em casa, uma indenização, 8.000 e tantos reais. O filho de 4, 5 anos de idade, brincando, colocou fogo debaixo do armário e ateou fogo na casa. Queimou tudo. Queimou tudo, inclusive as suas economias. Jó estava dizendo: Satanás, você está pensando que porque você queimou minha casa, você destruiu meu cofre? Você está pensando que porque você tocou nas minhas ovelhas, você destruiu a minha esperança? Minha riqueza está no lugar onde o ladrão não pode entrar, onde a traça não pode correr, onde a ferrugem não pode tocar. Meu tesouro está bem guardado no banco de Deus, Satanás. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que coube restituição na vida de Jó, porque o espírito de medo não entrou na vida dele. Apostasia, desistência de Deus não entrou na vida dele. Ele viu a necessidade entrar, ele viu a morte entrar, ele viu o desastre entrar, mas ele não permitiu em momento algum que Deus se ausentasse da sua vida. Se Satanás conseguir introduzir dentro de você o espírito de medo, ele te distanciará de Deus. Nessa noite eu quero que você se levante e você se posicione e diga: Satanás, eu sei quem eu sou.
E eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Quem está comigo entenda e diga aleluia. No meio dessa grande fome, nós podemos ainda ver a provisão sobrenatural de Deus. E ele vem de encontro à necessidade de Elias na casa da viúva de Serepta. Lembre-se, quando Deus fala, ele não fala na generalidade, mas na especificação. O segredo da sobrevivência daquela mulher teria que estar firmado em alguns princípios. E eu quero te dar 3 princípios que essa mulher tomou. E quero que enquanto você dá a mão ao seu irmão ao seu lado, você receba dentro do seu espírito esses princípios. Primeiro princípio, ela entendeu o que estava escrito lá atrás, em 2 Crônicas 2:20. Ela deu crédito ao profeta de Deus. Dar crédito ao profeta de Deus parece coisa fácil de ser dita hoje, mas era alguém estrangeiro, vindo de outra terra, em nome de um Deus que ela não conhecia, falando uma língua que ela desconhecia. Ainda assim, ela deu crédito a ele como profeta de Deus. Qual é o crédito que você dá à voz desse púlpito? Porque eu acredito que se você desse mais crédito, você viria mais vezes a esse lugar. Segunda coisa, está pronta a sacrifício do que ela tinha em pouca quantidade, mediante a promessa que não lhe faltaria. Se R$100 nessa noite resolve o teu problema, leve ele com você. Se R$300 na sua oferta hoje resolve a tua vida financeira, leve com você. Mas aquela mulher disse: só tem um jeito de eu colher o que eu preciso. É se eu semear o que eu preciso colher. E ali não foi a questão da quantidade, mas foi a questão da generalidade, da totalidade. Ela deu absolutamente tudo. O profeta disse: se desse pouco de farinha, desse pouco de azeite, você primeiro, porque enquanto você não entender que o reino de Deus vem em primeiro lugar, você não entenderá o que é viver sem medo nessa terra. Porque quando você vive sem medo, você é fiel a Deus. E Ele garante na sua palavra: eu vou fazer distinção entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Eu vou abrir as janelas do céu. E ontem, na quinta-feira, o pastor Wilson falou uma coisa interessante. Porta você abre por dentro, porta você abre por fora, mas janela você só abre por dentro. Deus, Ele abre a janela do céu, do seu celeiro, para cair sobre a sua vida. É Deus que toma essa decisão. Terceira atitude e princípio daquela mulher: a unção que você respeita é aquela que você atrai. Se você respeita a unção que Deus tem liberado desse altar, se você respeita a unção que Deus tem depositado sobre os céus desse ministério, é essa unção que Deus vai atrair sobre a sua vida. Sabe qual é a unção? Nós somos um ministério sem dívida, e com essa unção eu posso ministrar sobre a sua vida, porque não tem cabimento você ser parte desse ministério e você ser oportunado, torturado por um espírito de dívida, porque a unção do ministério precisa estar sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mas e os sonhos? São muitos, muitos sonhos. Em quem nós colocamos nossa confiança? Em Deus. Abraão tinha uma promessa de Deus que ele ia ser grande. Então veio o rei de Sodoma e disse assim: eu tenho um método. Esse método é simples. Fique com as coisas e me deixe com as pessoas. Esse mesmo demônio, ele tem falado isso para você. Se esquece de fazer discipulado. Não se preocupe com o teu vizinho que está indo para o inferno. Não pregue o meu evangelho. Pare de se preocupar com gente. Se preocupe com din-din. Se preocupe com as coisas. Abraão disse: como é que é o negócio, rei de Sodoma? Você quer ficar com as pessoas e eu ficar com as coisas? Mas Deus disse que a minha descendência seria como as estrelas do céu. Pois é, eu estou te financiando. Sabe de uma coisa, rei de Sodoma? Eu não quero nada do Senhor. Minha provisão não vem do Senhor. Eu não quero nada do Senhor para depois o Senhor dizer que foi o Senhor que me fez de Abraão um homem rico. Depois, se Abraão construísse alguma coisa, Abraão comprasse Macpela para fazer Israel, o rei de Sodoma dizer: eu financiei Israel. Depois alguém poderia dizer: fulano de tal
A organização tal foi quem construiu aquele templo lá para a igreja dos crentes. Deus não dá a sua glória a outrem, entenda isso. Deus não divide a sua glória. Israel, entenda isso. Igreja do Senhor, entenda isso. Deus não divide a glória dele. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, vai atrás dele. Hoje nós precisamos tomar uma posição. A quem nós servimos? Qual o Espírito que vai nos encher? O Espírito de Deus, que é poder, que é amor e a moderação. Ou Espírito de medo, que paralisa, neutraliza, te faz se tornar uma pessoa cética diante das circunstâncias da vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para ele assim: hoje, a mim e a você, que somos filhos de Deus, Deus se designou a nos ministrar a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Aí Abraão não levou nada. Sai o rei de Sodoma, entra o rei de Salém. Sempre vai ser assim. Satanás sempre vai te visitar antes de um grande momento de Deus na sua vida. Jesus estava prestes a ser visitado por anjos. Satanás estava com ele lá no deserto. Sempre Satanás vai te visitar antes. Saiu o rei de Sodoma, chegou o rei de Salém. Em lugar de ele oferecer alguma coisa para Abraão, foi Abraão quem ofereceu para ele. Sabe, o rei de Salém, Melquisedeque, ele representa Deus ali. Sabe qual foi a primeira coisa que Abraão fez? Ele celebrou quem ele era e quem Deus era. Diz a Bíblia que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. São duas propostas completamente diferentes, porque a proposta de Mamon é ele te dar alguma coisa, e você se esquecer que Deus te fez luz nesse mundo e fez sal nessa terra, e te ocupar com tijolo sem palha, te fazer se ocupar com coisas em lugar de se ocupar com pessoas. São duas propostas distintas. E a proposta de Melquisedeque, mais tarde, a descendência de Abraão, 400 e tantos anos depois, quase 500 anos depois, teria um reino. E sabe aonde se estabeleceria a capital desse reino? Em Salém. Sabe onde estaria o tabernáculo? Em Salém. Sabe como é que Abraão tomou posse de Salém para sua descendência? Através do dízimo e da oferta, através da fidelidade. Seus filhos se estabelecerão sobre as tuas ofertas, sobre os seus dízimos. Sua família se levantará sobre a rege da tua fidelidade e da sua cumplicidade com o Deus que você serve. Hoje o Senhor manda te dizer que o espírito de medo só vai governar a sua vida se você quiser, porque hoje o Senhor veio para confrontá-lo e para te fazer saber que você conheceu a verdade, e a verdade pode te fazer livre. E se o Filho de Deus te fez livre, verdadeiramente você é alguém livre. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Eu vim para libertar os cativos. Qual é o jugo que te prende de escravidão? O que tem te humilhado? Onde o teu nome está, que as pessoas te humilham, te pisoteiam? O Senhor disse: filho, eu não te fiz para isso, mas se você confiar em mim, assim como eu tirei Israel de dentro do Egito e dei indenização a eles, eu vou te tirar do meio dessa escravidão, eu vou te tirar do meio dessa vergonha, eu vou te tirar do meio desse ultraje. No lugar que habitou a vergonha, eu te darei dupla honra. Mas filho, se livre hoje do seu medo, porque não há lugar para mim e o medo no seu coração. Eu quero que você que queira nessa noite dizer: Deus, me encha com teu espírito. Eu quero que você levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Se você estiver meio decidido, se você nem está afim, mas se você quer ser cheio, levante a sua mão o mais alto que você está e diga comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida qualquer espírito que não seja o teu espírito. Eu abomino, eu rejeito e eu expulso da minha vida o espírito de temor, porque não foi esse espírito que o Senhor me deu, mas eu recebo agora a unção do teu espírito, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, e ele se manifestará na minha vida com poder
com amor e com equilíbrio. Eu recebo cura para todo tormento do meu sono. Eu recebo cura para todo tormento das minhas emoções. Eu recebo cura para aquilo que me preocupava, tirava a minha paz. Eu recebo hoje o teu colírio sobre os meus olhos. Eu me visto de linho branco. Eu tomo posse do teu ouro refinado e digo: eu sou rico. Porque agora digo fraco, eu sou forte. Agora digo pobre, eu sou rico. Porque é isso que a tua palavra diz que eu sou. Diga comigo: eu sou tudo que a tua palavra diz que eu sou. Eu posso tudo que a tua palavra diz que eu posso. E eu tenho tudo que a tua palavra diz que eu tenho. E eu sou teu filho, sou herdeiro do teu reino, co-herdeiro com teu filho Jesus Cristo. Obrigado, Abba Pai. Aplauda o Senhor no seu lugar. Exalte o seu santo nome. Glorifica como filho de Deus que você é. Exalte o seu santo nome nesse lugar. E diga não a Deus como Deus que eu sirvo. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único. Ele é o único, Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu. Não há outro Deus como o teu Deus. Sou eu que te firmo pelas tuas mãos. Sou eu que te tomo pela tua mão direita. Sou eu que te levanto quando você se cai. Sou eu que te dou forças quando você está batido. Não tenha outros deuses diante de ti. Nós te aplaudimos, Senhor, nesse lugar. Nós te glorificamos nesse lugar. Nós nos arrependemos diante do Senhor neste lugar. Nós somos curados pelo Senhor neste lugar. Nós somos libertos pelo Senhor neste lugar. Aleluia.